Pessoal, essa vai ser a nossa terceira aula, que vai ser sobre movimento uniformemente variado, conforme diz o título aqui. O movimento uniformemente variado é aquele movimento cujo qual a velocidade varia ao longo do tempo. Diferente do movimento uniforme, que foi estudado anteriormente, em que a velocidade é constante, nesse tipo de movimento, nós temos uma variação da velocidade ao longo do tempo. Pode tanto aumentar quanto diminuir. Para vocês terem uma ideia do que é esse movimento uniformemente variado, vou apresentar aqui um vídeo de um carro que ele demonstra a potência do seu motor, em que ele varia de 0 a 400 km por hora durante certo tempo, e depois ele reduz a velocidade de 400 km por hora até zero. Vou passar aqui o vídeo, aí vocês têm uma ideia do que é esse movimento uniformemente variado. Então, como você pode ver, ele para o carro, que nesse caso ele parou a velocidade, ou seja, para começar com velocidade zero. Assim também como ele para o relógio, que a partir de quando ele ligar o carro e começar a andar, é que o tempo vai correr. E nesse ponto ele marca como se fosse o marco zero, o ponto ao qual ele está marcando o zero do seu deslocamento. Você pode ver também do lado esquerdo que temos a velocidade. No caso, a velocidade está em km por hora, mas para a gente transformar para o sistema internacional, você vai dividir por 3,6. Como vocês podem ver do lado esquerdo, a velocidade está constantemente aumentando, assim como o deslocamento. Ou seja, esse vídeo vai nos dar o deslocamento que ele percorreu durante certo tempo, assim como o seu aumento de velocidade, ou diminuição de velocidade na parte final. E pode ver que quando ele chega a 400 km, é quando o relógio ali marca em torno de 32 segundos. A partir desse momento, ele liga o freio e a velocidade agora começa a diminuir, como vocês podem ver, até o carro parar completamente, que seria na velocidade zero. Então, assim com esse vídeo, podemos ter ideia do que é esse aumento de velocidade, assim como diminuição de velocidade, que é o chamado de movimento uniformemente variado. Podemos ver que ele começa parado em 0 km por hora e termina parado em 0 km por hora. Mas ele tem um aumento de velocidade até o tempo 32 e depois há uma redução de velocidade quando ele liga os freios. Então, a partir desse vídeo, temos uma demonstração do movimento uniformemente variado. E agora vamos passar para os conceitos físicos propriamente dito. Como eu disse, a aula de hoje é movimento uniformemente variado, que diferente do movimento uniforme, é um movimento em que temos uma velocidade que varia, no movimento uniforme a velocidade seria constante. No caso, o primeiro conceito a ser apresentado é a aceleração em escala média. Apesar da aceleração ser um vetor, para simplificar as contas, nós vamos trabalhar apenas com o valor da aceleração, que é um número, ou seja, é um escalar. Para o caso da aceleração em escala média, como eu disse, diferente do movimento uniforme, no movimento uniformemente variado, temos uma velocidade que varia ao longo do tempo, ou seja, essa velocidade não é constante. E essa velocidade varia ao longo do tempo. A definição de aceleração em escala média é dada por essa equação aqui, onde temos ΔV sobre ΔT, onde esse ΔV significa variação da velocidade. E a variação da velocidade é ΔV é igual a velocidade final menos velocidade inicial. O delta significa apenas isso, uma variação de uma certa quantidade, dividido pela variação do tempo. E a variação do tempo seria o tempo final menos o tempo inicial. Ou seja, a nossa aceleração média é o ΔV sobre ΔT. E outro fator muito importante a saber é as unidades, que no caso da aceleração é dada em metros por segundo ao quadrado, que pela própria equação não diz isso, pois, como sabemos, as unidades da velocidade
metros por segundo no sistema internacional e do tempo é segundo. Ou seja, metros por segundo dividido por segundo vai dar metros por segundo ao quadrado. É importante vocês saberem as unidades, pois algumas questões de vestibular, para confundir vocês, eles vão dar em unidades erradas. No carro, por exemplo, lá é usado quilômetros por hora, pois um carro geralmente nós usamos para viajar e a gente percorre grandes quantidades de quilômetros ou por longas horas, não por apenas alguns segundos ou por alguns metros. Por isso é importante usar as unidades do sistema internacional. Cada unidade sempre tem sua importância. No caso do Bugatti Chiron, lá do exemplo do vídeo, ele chega à velocidade de 400 km por hora. Para a gente transformar para o sistema internacional, só é dividir por 3,6 que temos em metros por segundo. Ou seja, a velocidade desse carro em metros por segundo, a velocidade máxima que ele atinge vai ser 110 metros por segundo. Apenas aqui fazendo a divisão por 3,6, que é a conversão de quilômetros por hora para metros por segundo. Como sabemos, a aceleração em escala média é igual à velocidade final menos a velocidade inicial, dividido pelo tempo que ele fez esse percurso. Primeiramente, vamos analisar o primeiro percurso em que ele ocorre, aumento da velocidade. E temos que, como eu disse, a velocidade final vai ser 110 metros por segundo, e ele começa parado, que é no zero. E o tempo final que ele atinge esse 400 km por hora, que é o 110 metros por segundo, vai ser em 32 segundos. E ele começa marcando o relógio ali do zero. Fazendo esse cálculo, vai dar 110 dividido para 32, que dá mais ou menos uma aceleração média de 3,5 metros por segundo ao quadrado. No caso, no segundo tempo, que é quando ele para, quando ele reduz a velocidade, quando ele ligar aquele freio lá, é do tempo de 32 a 42 segundos. Ou seja, ele começa com a velocidade inicial zero, com a velocidade inicial de 110 e termina com a velocidade zero, quando ele para. E o tempo, aqui vai ser o tempo inicial, que vai ser 32 quando ele para, e aqui vai ser o tempo final. Ou seja, aqui vai ser a velocidade final, e aqui vai ser a velocidade inicial, que é 110, e aqui vai ser o tempo final, e aqui vai ser o tempo inicial. Ou seja, o carro vai ter uma aceleração negativa, que ele está reduzindo. Quando você está freando, você está tirando velocidade, ou seja, está tendo uma aceleração negativa. Nesse caso, a aceleração, você corta o 10 com o 10 aqui, esse 0 com esse 0 aqui, ele vai ter uma aceleração de menos 11 metros por segundo ao quadrado. E como uma aceleração média, e a aceleração, ela, num certo tempo, ele aumenta a velocidade e no outro diminui, podemos calcular a média dessa aceleração. Como ele parte com a velocidade zero e termina com a velocidade zero, e o tempo total é 42 segundos, ou seja, ele começa de zero e termina em zero, sua aceleração média é simplesmente zero. Ou seja, se a gente considerar o percurso completo, ele vai ter uma aceleração média de zero. Apesar de que, como vocês podem ver, em certas partes do percurso ele parou. Isso aqui é porque é uma média desses percursos. Vocês entenderam esses conceitos? É um conceito simples. É quando você tem um carro, quando você está andando com ele, quando você aumenta a velocidade, você está acelerando o carro. E quando você está freando, você tem uma diminuição de velocidade. Ou seja, você está tendo uma diminuição de velocidade, ou seja, sua aceleração é negativa. Já falando sobre aceleração média, agora vamos falar sobre classificar os tipos de movimentos. No exemplo do carro, como o carro está no mesmo sentido do deslocamento, podemos ver que o deslocamento está nesse sentido. Ou seja, a velocidade é progressiva, porque está no mesmo sentido do deslocamento. Aqui a velocidade é positiva, está no mesmo sentido do deslocamento positivo. E como vemos, se a aceleração é no mesmo sentido da velocidade, nós temos uma aceleração positiva também, ou seja, estamos tendo um movimento acelerado. No caso do carro, é quando ele está ali aumentando a velocidade, como ele está andando no mesmo sentido do percurso,
nós temos que tanto a velocidade quanto a aceleração é positiva. Ou seja, a gente classifica esse movimento por ser progressivo, por ser na mesma direção que o deslocamento, e por ser acelerado, pois a aceleração está no mesmo sentido da velocidade, ou seja, esse movimento é progressivo acelerado. No caso aqui, nós temos a velocidade no mesmo sentido de deslocamento, ou seja, esse movimento é progressivo, mas pela velocidade, pela aceleração sendo sentido oposto, nós temos a aceleração negativa, que seria o carro que o carro está freando. A aceleração seria no sentido oposto, ou seja, nós teremos a diminuição de velocidade. No caso, quando ocorre essa desaceleração do movimento, a gente chama em física que esse movimento é retardado devido à aceleração. Ou seja, esse movimento é progressivo, pois a velocidade tem o mesmo sentido que o deslocamento, e é retardado, pois a aceleração tem sentido oposto à velocidade. Nós também podemos fazer no sentido inverso, que o carro tá indo no sentido inverso do que seria o sentido do deslocamento. No caso, para esse lado seria indo e para esse lado seria vindo, tá entendendo? No caso, a velocidade está indo na direção negativa, ou seja, esse movimento é chamado de retrógrado, pois está indo no sentido contrário ao deslocamento. Ou seja, ele está voltando. A gente considera indo para lá o sentido positivo e para cá o sentido negativo. Ou seja, se o carro está se movendo no sentido negativo, a velocidade é negativa. Apesar da aceleração ser negativa, ela está no mesmo sentido que a velocidade, ou seja, está havendo em módulo aumento da velocidade. Ou seja, o valor da velocidade está aumentando em módulo. Mas se a gente colocar nas equações matemáticas, vai ser negativo, pois está no sentido oposto ao movimento. Por essa aceleração ser no mesmo sentido que a velocidade, a gente diz que esse movimento é acelerado. Ou seja, a gente classifica esse movimento por ser retrógrado, pois a velocidade tem sentido oposto ao deslocamento, e a aceleração, como tem o mesmo sentido, a velocidade é acelerada, ou seja, esse movimento aqui é chamado de retrógrado acelerado. E temos o movimento de freagem aqui também. Pois aqui da mesma forma temos um carro se movendo em direção oposta ao sentido de deslocamento, ou seja, para esse lado aqui, ou seja, a velocidade negativa, e pela aceleração ser em sentido oposto à velocidade, temos uma frenagem aqui, ou seja, o carro está perdendo velocidade em módulo. Ou seja, a aceleração para cá seria positiva e a velocidade é negativa para cá. Temos como a aceleração tem sentido oposto à velocidade, nós temos um movimento retardado, ou seja, a classificação desse movimento é retrógrado devido à velocidade ser em sentido oposto ao deslocamento e é retardado devido à aceleração ser em sentido oposto à velocidade. Nós já classificamos os tipos de movimento, agora nós vamos tratar matematicamente esses movimentos para podermos fazer as contas e podermos conseguir os resultados. O movimento uniformemente variado é o movimento em que, quando a gente tem esse uniformemente, é quando a aceleração é constante. Diferente do vídeo que eu mostrei, aquele vídeo não temos um movimento com a aceleração constante. Podemos dividir ele em duas partes, quando ele está freando e quando ele está acelerando, mas o movimento completo não tem aceleração constante. Ele varia ao longo do tempo, essa aceleração também. Mas podemos tomar a parte que ele está acelerando como movimento uniformemente variado, e quando ele está freando, outro movimento uniformemente variado. Quando a aceleração é constante, nós podemos substituir a aceleração média por uma simples aceleração, e com isso podemos calcular a função horária da velocidade. A função horária da velocidade é simplesmente a gente colocar matematicamente a velocidade em função do tempo. Essa função do tempo é que é justamente essa função horária. Ou seja, a função horária nos diz a velocidade em função do tempo.
Como sabemos, a aceleração é igual à variação da velocidade sobre a variação do tempo, que é dado por essa equação aqui. Como sabemos, a variação da velocidade é dada por isso aqui, que é a velocidade final menos a velocidade inicial, sobre o tempo final menos o tempo inicial. Usualmente, nós zeramos o relógio quando começamos a fazer a nossa contagem para facilitar as contas. E nós temos essa equação aqui. Fazendo o meio pelos extremos aqui, multiplicando esse tempo aqui vezes essa aceleração, nós vamos ter essa equação aqui, que é aceleração vezes o tempo, que é igual à velocidade final menos a velocidade inicial. E puxando esse termo aqui para o lado esquerdo, nós vamos ter essa equação aqui. E rearrumando essa equação aqui, vamos ter a função horária da velocidade, que é simplesmente o valor da velocidade em função do tempo. Como podemos ver, essa equação aqui é uma equação do primeiro grau, ou seja, quando a gente fazer um gráfico dela, vai ser uma simples reta, onde ela é função do primeiro grau, onde nosso coeficiente aqui é o tempo, que é justamente a função horária. Agora vamos calcular a função do horário do espaço do movimento uniformemente variado, que é simplesmente saber a posição em qual valor de tempo. Como eu disse anteriormente, o gráfico da velocidade em função do tempo é uma reta, é uma função linear, uma função do primeiro grau, que é simplesmente essa reta aqui. Essa é o gráfico da velocidade em função do tempo, do movimento uniformemente variado. Existe uma propriedade física que diz que a área dessa curva aqui, que é a área desse gráfico aqui, a área abaixo da curva, é numericamente igual ao deslocamento percorrido pelo objeto, que é dado por essa equação aqui. A área é numericamente igual à variação do deslocamento. Como sabemos a área de um paralelogramo, pois isso aqui é uma área de paralelogramo, é a base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Ou seja, nosso deslocamento, pois a área é igual ao deslocamento, vai ser igual a nossa base maior, que seria a velocidade, mais a velocidade inicial, vezes a altura, que vai ser esse tempo aqui, o tempo que ele percorre o caminho, dividido por 2. Essa vai ser o valor de deslocamento baseado nessa área aqui. É importante vocês saberem disso, porque no vestibular cai algumas questões onde ele dá o gráfico e vocês têm que calcular o deslocamento ou a velocidade. E aqui eu vou demonstrar, segundo a função horária do espaço, pois algumas provas têm questões abertas e vocês aprendem a manipular esses valores. Como sabemos da função horária da velocidade, que achamos anteriormente, a velocidade é igual à velocidade inicial mais a t, a aceleração vezes o tempo. Pegamos essa velocidade aqui, substituímos aqui, substituímos esse termo aqui por esse termo aqui, teremos simplesmente essa equação aqui, onde esse v aqui podemos ver que substituímos por esse valor aqui, que é igual a v0 mais at mais v0. Somamos esse v0 aqui com esse v0 aqui, vai dar 2v0. Ou seja, vai ficar essa equação aqui agora. Agora usamos a propriedade distributiva, que multiplicamos esse tempo aqui por esse tempo aqui e esse tempo aqui. Ou seja, vamos ter a seguinte equação. 2v0 vezes t é 2v0t. E at vezes t é at ao quadrado, pois t multiplicado por t é t ao quadrado, dividido por 2. E rearrumando essa equação aqui em dois termos, temos 2v0t dividido por 2 mais at ao quadrado dividido por 2. Como podemos ver, dá para dividir esse 2 aqui por esse 2. E simplesmente nossa equação vai ficar dessa forma aqui. Onde ΔS reescrevemos em função da sua posição final menos a posição inicial. Pois, como sabemos, o delta é simplesmente a variação de um ponto final menos o ponto inicial. E o ΔS vai ser simplesmente a posição final menos a posição inicial. Igual a V0t desse termo aqui, mais até ao quadrado, que é esse termo aqui. Podemos rearrumar essa equação aqui, que fica a função horária do espaço, que vai ficar igual a S
que é a posição final, é igual a S0, que é a posição inicial, mais V0t, que é a velocidade inicial, multiplicado pelo tempo, mais AT ao quadrado sobre 2, que é a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Essa é a função horária do espaço, que é S é igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Assim, conseguimos as duas equações que nos dá a relação do movimento uniformemente variado com o tempo aqui. Aqui é a relação é a função função horária da velocidade e aqui é a função horária do espaço, aqui do deslocamento. Existem algumas equações, ou alguns problemas que a gente não tem acesso ao tempo. Ou seja, é necessário a gente termos uma equação que não dependa do tempo. Ou seja, quando o problema quando você tem um problema e você não tem o valor do tempo e nem ele não dá na prova e nem ele pede, ou seja, usamos a equação de Torricelli, que é uma equação que não depende do tempo. Para conseguirmos essa equação aqui, é importante a gente saber essa demonstração, pois algumas questões abertas pode ter e alguns problemas pode ser necessário. Da equação que achamos anteriormente, que S é igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2, e usamos a equação, a função horária da velocidade, simplesmente rearrumando essa equação aqui, para eliminar o valor do tempo aqui e aqui, rearrumando essa equação aqui, aqui, passamos esse termo aqui para o lado esquerdo, vai ficar V menos V0 é igual a T, e simplesmente dividimos esse termo aqui por tempo, passamos aqui mesmo para o sistema dividindo para cá, vai ficar simplesmente que o tempo é V menos V0 dividido pela aceleração. Ou seja, temos o valor do tempo. Agora apenas substituímos aqui nessa equação aqui o valor do tempo para podermos eliminar esse valor do tempo. Fazemos a substituição aqui e aqui. Rearrumando essa equação aqui, passamos o S0 para o lado esquerdo, vai ficar o V0t, onde t é esse valor aqui, mais aceleração sobre 2 multiplicado por esse termo aqui ao quadrado, pois o tempo aqui é ao quadrado. Fazemos a propriedade distributiva, multiplicamos esse termo aqui, V0 vezes o V, e o V0 vezes o V0, que vai dar V0 ao quadrado, menos V0 ao quadrado, aqui vai dar V0. Assim, temos a seguinte equação. Aqui, como sabemos, S menos S0 é igual a ΔS. Aqui temos V0V, que é esse termo aqui multiplicado por esse, e menos V0 ao quadrado, que é esse termo aqui multiplicado por esse aqui. Dividir por A, e esse aqui permanece, vai dar aceleração dividido por 2. Esse termo aqui ao quadrado vai ser, esse de cima aqui ao quadrado vai ser V ao quadrado menos, pois aqui tem um sinal de menos, essa velocidade aqui vezes essa velocidade aqui, menos 2V V0, aqui esse termo aqui, e esse termo aqui vai ser mais a velocidade inicial ao quadrado. Isso aqui é apenas multiplicação desse termo aqui. Elevado aqui ao quadrado, esse termo aqui. Embaixo, esse A multiplicado ao quadrado vai dar simplesmente A ao quadrado. Podemos ver que temos um A aqui em cima e A ao quadrado aqui embaixo. Podemos dividir esse A aqui por esse aqui, pois isso aqui é A vezes A. Ou seja, a gente dá para cortar o 2 aqui com esse A aqui. E como vemos que aqui temos 2A e aqui temos um A, temos que fazer um MMC aqui para os dois termos ficar com o mesmo denominador. Ou seja, fazendo o MMC aqui vai ficar igual a 2A aqui embaixo. Aí a gente pega aqui 2A dividido para A vai dar simplesmente 2. Aí vem aqui para cima aqui, vai ficar 2V0V. Aqui, da mesma forma, vai multiplicar um 2, vai ficar menos 2V0 ao quadrado. E aqui esse termo aqui simplesmente repete, pois esse termo aqui
2A dividido para 2A é simplesmente 1, ou seja, vai ficar simplesmente esse termo aqui. Como podemos ver, 2 vezes 0, V, subtrai com esse menos 2 vezes 0, V aqui. Esses dois termos aqui é igual, só que de sinais opostos, ou seja, a gente dá para cancelar esses dois termos. E, como vemos aqui, aqui tem menos 2 vezes 0 ao quadrado, e aqui temos V0 ao quadrado. Como aqui tem sinais opostos, aqui dá para subtrair. Ou seja, a gente vai ter apenas menos 2 vezes 0 ao quadrado aqui. Vamos cortar esse 2 aqui com esse termo aqui. Com isso, multiplicamos, fazendo pelo sistema, multiplicando esse 2A sobre ΔS, vai ficar essa equação igual a 2A ΔS menos V0 daqui, V0 ao quadrado, mais V ao quadrado. E rearrumando essa equação aqui, simplesmente temos a equação de Torricelli, que é igual a V ao quadrado, passa esse termo aqui para o lado esquerdo aqui, vai ficar V inicial ao quadrado mais 2A ΔS. Ou seja, essa equação não existe dependência com o tempo. Essa equação é útil quando nós temos apenas os valores das velocidades finais, iniciais, da aceleração e do deslocamento. Ou seja, a equação de Torricelli nos diz que a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. E junto com as equações que achamos anteriormente, a função horária da velocidade, que é v igual a v0 mais at, e a função horária do espaço, que é s igual a s0 mais v0t mais at ao quadrado sobre 2, as equações que regem o movimento uniformemente variado. Agora, com isso, agora eu vou mostrar um vídeo que nos mostra que como foi obtida a equação, como foi obtida essa equação aqui, podemos ver experimentalmente que a variação do espaço, a função horária do espaço, é proporcional ao tempo ao quadrado aqui. Com isso, vocês vão ver experimentalmente que essa equação aqui é verdade. Aqui, que foi um dos experimentos de Galileu, que ele, ao analisar esses movimentos. Neste vídeo, utilizaremos uma calha de alumínio rígida, uma bola de bilhar, uma régua e um cronômetro. O objetivo é estudar o movimento da bola rolando pela calha, como fez Galileu nos seus primeiros estudos sobre movimento acelerado. Para estudar um movimento, é necessário obter as medições da posição em função do tempo do móvel, no caso, da bola, e em seguida, estudar como estas variáveis dependem uma da outra. A calha com a qual trabalharemos possui marcações de 20 em 20 centímetros, ou seja, 0, 20, 40, 60, 80 e 100 centímetros. Com uma régua, a bola será colocada na sua posição inicial 0, também chamada de x0, ou seja, a posição x no instante t igual a 0. Em seguida, soltamos a bola ao mesmo tempo em que acionamos o cronômetro, até ela chegar na posição de 20 centímetros, aonde paramos o cronômetro. Repetiremos este procedimento sucessivamente, até a posição de 100 centímetros. Com estes dados, pode-se fazer uma tabela da posição em função do tempo e, em seguida, construir um gráfico com estes valores. Iremos observar que este gráfico de x em função de t é uma curva, parecida com uma parábola. Para termos certeza de que se trata de uma parábola, basta construirmos uma outra tabela, agora da posição x em função do tempo elevado ao quadrado. Construindo um outro gráfico, agora com x em função de t ao quadrado, podemos notar de que se trata de uma reta. Desta forma, assim como Galileu, poderemos constatar que neste tipo de movimento, a posição varia com o quadrado do valor do tempo, diferentemente do movimento uniforme, em que a posição e o tempo variam de forma linear, ou seja, com velocidade constante. Aqui, a posição não varia linearmente com o tempo, e a sua velocidade muda a todo instante, caracterizando um movimento acelerado. Com isso, pessoal, terminamos a aula de hoje de movimento uniformemente variado. Caso tenha alguma dúvida, entre em contato comigo. Obrigado a todos por ter vindo.